Olá, tudo bem? Retomamos então a terceira parte. Nós vamos ver então alguns exemplos. O exemplo que nós vamos pedir, que foi pedido aqui, é para construir então o gráfico dessa função, dizer se ela é crescente ou decrescente e vamos calcular a raiz, certo? Então, antes da construção do gráfico, nós vamos calcular a raiz dessa função. Ou seja, o que é calcular a raiz? É determinar o valor de x quando o y for zero. Então, nós vamos ter 2x menos 4 igual a zero, certo? Então, isolando o valor de x, nós vamos ter 2x igual a 4, x vale 4 dividido por 2. Então, x vale 2. Essa é a raiz. Ok, professor, mas o que é essa raiz? O que ela significa? Quando a gente for construir o gráfico aqui, nós vamos perceber que esse valor é o valor que o gráfico toca o eixo x, certo? Então, quando você faz o y valendo zero, você determina um ponto sobre o eixo x, tá certo? Essa é uma função crescente ou ela é decrescente? Nós vamos olhar isso observando o valor de a. No caso, o nosso a vale 2. Como esse número é maior que zero e ele é positivo, ou seja, ele é positivo, então a função é crescente. Tá? Então, essas duas informações elas são úteis na construção do gráfico. Tá certo? Então, nós vamos ter o gráfico, o eixo x e o eixo y. Se a função é crescente, nós sabemos que o gráfico tem este comportamento, certo? Então, o gráfico tem esse comportamento, tá? Nós sabemos já que ele passa pelo eixo x, valendo 2, 2, porque é uma das nossas raízes, tá certo? E a outra informação nós vamos tirar, a outra informação importante na construção do gráfico, nós vamos tirar da nossa própria função aqui, certo? Então, nós temos dois valores aqui. Um, que é o coeficiente angular, e o outro, que é o chamado coeficiente linear. Esse número aqui, que está sozinho, ele representa o ponto que o gráfico toca o nosso eixo y, certo? Então, menos 4 é um número que eu vou obter quando eu fizer o x valendo zero. Se eu tenho o x valendo zero, eu sei de antemão que o gráfico vai passar pelo ponto menos 4. Tá certo? Então, menos 4 é o coeficiente linear, é o ponto que toca, que o gráfico, que a função toca o eixo y, tá certo? Determinando a raiz 2x menos 4 igual a 0, x valendo 2, eu vou determinar um ponto sobre o eixo x. Como eu já sei que a função é crescente e o gráfico tem este comportamento, então o gráfico da minha função é esse aqui. Tá? Então passa pelo menos 4 e passa pelo 2. É isso. Depois, o próximo vídeo, vamos ver uma função um pouquinho diferente.